Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã, de uma maneira que só Ele merece ser aplaudido. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo e da tua igreja, amém? Hebreus capítulo 4, verso 16 diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da dificuldade e da necessidade. Eu vou ler mais uma vez pausadamente para você reconhecer esse convite. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Esse é um convite da palavra de Deus para nós, que nos aproximemos do trono da graça com confiança, para recebermos dele tudo aquilo que precisamos para viver nesses dias tão desafiadores. Diga para o irmão que está perto de você, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que a maravilhosa graça do Senhor esteja sobre você, amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Declare: quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigado, Senhor. Declare: quem traz a paz, quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Pra quê? Para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, só Ele é. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Hoje é domingo, e domingo é dia de ressurreição, amém?
No terceiro dia nós cremos que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele ressuscitou. Eu não sei como você tem passado os seus dias. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ela vem pela manhã. Eu não sei como tem sido a noite sobre a sua vida. Eu não sei como tem sido os dias de choro na sua vida. Eu não sei como tem sido os dias de sofrimento na tua vida. Eu não sei se você está passando pela sexta-feira. Eu não sei se você está passando pelo silêncio do sábado. Mas eu quero falar para você que o domingo da ressurreição, o domingo da alegria, o domingo da vitória, Ele quer chegar sobre a sua vida. Se você crê, diga amém. O domingo da alegria, o domingo da ressurreição, o domingo da vitória, o domingo da alegria, alegria renovada sobre o seu coração, sobre a sua vida. Levanta a sua mão, como o Cordeiro venceu, como Ele é digno de ter vencido ali, naquela manhã de domingo. Feche os seus olhos e com a sua mão levantada, declare: eu creio, Senhor, na tua vitória sobre a minha vida. Eu creio, Senhor, na tua ressurreição, em todas as áreas da minha existência. Aonde existe morte, aonde existe hoje sofrimento, aonde existe hoje luta, eu confio no Senhor e eu creio na tua alegria. Eu confio, Senhor, na tua força, Então declare: digno, cante. Digno é o Cordeiro de Deus. É domingo de vitória e alegria. Declare: digno é o Cordeiro de Deus. Ei! Digno é o Cordeiro. Com as palmas assim, ó. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Só tu és digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Celebramos a ti, Senhor, a essa maravilhosa graça. Te adoramos nessa manhã. E a igreja aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa certeza, por essa confiança. Amém, gente? Você pode se assentar por um instante. Daqui a pouco vamos continuar louvando ao Senhor. Mas antes nós queremos ler sobre a fidelidade desse Deus. Deus tem sido fiel sobre a sua vida? A gente vai ler aqui o Salmo 89, verso 8, o 36, verso 5 e o 92, versos 1 e 2. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Eu vou perguntar mais uma vez: o Senhor tem sido fiel sobre a sua vida? Você reconhece a fidelidade dele? Uma pessoa fiel é aquela pessoa que está sempre ali, né? Não importa as circunstâncias, não importam as lutas. Uma pessoa fiel é alguém que tem aliança, e Deus tem aliança conosco, e Ele permanece conosco. Mas a Bíblia também nos convida a sermos fiéis a Ele, fiéis na nossa vida de santidade, fiéis no nosso compromisso, fiéis no nosso chamado, fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, sabendo que quando ofertamos ao Senhor, dedicamos a Ele
parte dos nossos recursos, estamos assim obedecendo a sua palavra e investindo no reino de Deus, para que a igreja continue abençoando aqui e até os confins da terra. Essa semana nós tivemos uma experiência tão marcante. Para este ano, nosso pastor recebeu de Deus a direção de um tema: reconstrução, palavra e vida. Você pode dizer isso comigo? Reconstrução, palavra e vida. E quando ele lançou essa campanha, lá no culto da virada, do dia 31 de dezembro para o dia 1º, pregando, expondo esse tema, Deus, o próprio Espírito, colocou no coração do pastor uma impressão. Talvez Deus coloque diante de nós alguma causa onde nós vamos precisar nos envolver, alguma casa aqui na região, quem sabe a igreja vai ser usada para reconstruir. E qual foi a nossa surpresa quando essa semana nós tivemos a notícia de uma casa aqui na Rua P que pegou fogo e foi completamente destruída. E alguns irmãos puderam saber disso através das redes sociais, E eu quero agradecer a muitos irmãos que estiveram apoiando com roupas, com doações, com móveis. E quero dizer que agora essa casa está na fase de reforma, Estão trabalhando ali nas obras para que essa casa seja completamente reconstruída, literalmente reconstruída. E nós temos visto nessa situação uma grande oportunidade da igreja se mostrar agente de transformação, agente de amor, agente de alento no momento de dor e dificuldade. Se você, meu irmão, quer fazer parte dessa obra, quer colaborar de alguma maneira, procure os nossos irmãos Cristiano, Catito, Muitos conhecem, e Lilian, sua esposa. Faz um sinal, Lilian. A Lilian está ali sentada na perna do Eli. Acabando o culto, se você tem o desejo de apoiar de alguma maneira, certamente eles vão orientar você de qual é essa forma, qual é a melhor maneira de contribuir nessa fase em que eles estão. E assim a igreja vai avançando, E assim nós vamos abençoando e começando esse ano de 2021, já sendo farol, já sendo luz, já sendo resposta para aqueles que estão aqui tão perto de nós. Então, enquanto nós estivermos cantando o hino Tu és fiel, Senhor, mesmo assentados como estamos, nossos diáconos vão passar com as salvas. Você que veio preparado para dedicar seus dízimos e as suas ofertas, faça um sinal e eles vão passar aí pertinho de você. Enquanto isso, enquanto ofertamos com todo o nosso pulmão, com toda a nossa alma, vamos declarar a fidelidade do nosso Deus. Amém? Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo
Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Coloque-se de pé para cantar essa última estrofe. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Declare. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis a ti também, em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 22, versos 31 e 32 diz: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Vamos fazer essa mesma pergunta. Quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? Feche os seus olhos no seu lugar e diga para o Senhor: não há outro, Senhor. Não há outro como Tu. Não há outro Deus como o Senhor. Não há outra rocha. Eu não conheço, Senhor. E é reconhecendo quem Tu és que queremos Te adorar nessa manhã, olhando para Ti e Te adorando em espírito e em verdade. Vamos adorá-lo em espírito, em verdade. Te adoramos, Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Cante mais uma vez em espírito. Em espírito, em verdade, Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. declare que Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. entregue a Ele, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar que Ele é grande. Cante. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, Aleluia. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
As vozes cantem. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Diga palavras de adoração ao Senhor. Você pode erguer a sua voz aí no seu lugar, em voz alta, e adorar ao Senhor. Recebe, Deus, o louvor da tua igreja, a adoração dos teus filhos, daqueles que te amam, daqueles que te adoram nessa manhã, daqueles que reconhecem a tua grandeza. Ah, Deus, recebe toda a honra, recebe toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Nossos corações já estão aquecidos e preparados, e nessa manhã vamos ouvir a palavra do Senhor. Mas antes, queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós recebemos aqui um pedido de oração por Malter Costa Rodrigues, mãe da Eunice Mota, e Saulo Vieira de Souza, pai da Flávia. Estão no UPA de Bangu. Se não me engano, a irmã Ilma pede oração também, né? Pela sua saúde, pela sua vista. Que Deus possa estar abençoando a irmã. Quantos tem aqui algum pedido de oração, alguma causa, seja no seu emprego? Isso, vai levantando a mão. Na sua família, algo relacionado à saúde. Levanta a sua mão assim no seu lugar. Vamos nos unir a esses pedidos nessa hora. Será que você pode orar com a pessoa que está perto de você? Você pode em voz alta orar com essa pessoa. Essa é a casa de oração. Esse é o lugar onde falamos com Deus. Esse é o lugar onde nós entregamos a Ele nossos pedidos, nossas causas. É o lugar onde nossa fé é testada, nossa confiança no Senhor é testada. O lugar onde nós entregamos nossas petições, nossas dores, também nossos agradecimentos, nossos motivos de louvor, de adoração, de gratidão. Quem sabe você veio trazendo também algo que é motivo de alegria, de celebração. Coloque isso diante de Deus também. Ah, Deus, há poder na oração. Senhor, derrama poder quando a tua igreja ora, quando a tua igreja inclina o seu coração na tua presença. Senhor, ordena a bênção quando estamos unidos, em união, em um mesmo propósito. E agora, Pai, nos identificando com a causa dos nossos irmãos, colocando diante de Ti
nossos problemas, nossas adversidades, nossas preocupações, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, confiando que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, a nossa oração é que nessa manhã ninguém saia daqui com o coração atribulado, mas que saiam daqui experimentando a paz que excede todo entendimento, saindo daqui experimentando, Deus, dessa força, dessa alegria que só o Senhor dá na hora da luta, na hora da adversidade. Deus, existem tantas causas aqui que foram colocadas diante do Senhor, situações de saúde. Pai, nós cremos que Tu és o médico dos médicos. Deus, situações de causa na justiça, Tu és o nosso advogado fiel. Deus, situações relacionadas a emprego, a oportunidades de trabalho. Pai, Tu és aquele que abre portas, fecha portas. Tu és o nosso Deus provedor. Nós confiamos nisso, Senhor. Deus, quantas situações que foram colocadas aqui relacionadas à família, casamentos, marido, esposa, filhos. Deus, Tu és o Deus da família, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus que põe ordem em toda e qualquer circunstância. Deus, confiamos em Ti. Venha com a Tua restauração, venha com a Tua reconstrução sobre nossos corações. E agora Te pedimos que nenhuma dessas preocupações nos impeçam de ouvir a Tua voz nessa manhã. Deus, abençoe a Tua serva Andréia, que vai ministrar a Tua palavra, que ela seja instrumento do Senhor, boca do Senhor, para falar aquilo que já está no Teu coração, e que estejamos abertos para ouvir a Tua voz nessa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Andréia, fique à vontade, que Deus possa usar poderosamente a sua vida, para que Deus fale poderosamente aos nossos corações. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor para cada um de nós nesta manhã. Nesta manhã, o Senhor colocou um tema no meu coração, que diz: restaurando o foco. A eleição de Israel determina a sua conduta. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco preocupada com esse tema, devido a todas as coisas que nós já vivemos no ano passado, Nós vivemos um ano muito atípico. Nós vivemos um ano que Deus, que toda a criação, ela foi paralisada, Algumas versões diz em Romanos 8 que a criação foi inutilizada, mas não porque ela quis, mas por causa daquele que a sujeitou. E aí nós vemos Deus, nos levar para dentro das nossas casas, nos paralisar, Quando eu li essa palavra inutilidade, eu fiquei pensando assim: inutilidade não serve para nada. Não, essa inutilidade é para dizer que nós não podemos nada, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas, e na mão dele há todo o poder, Ele quis mostrar para nós que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que
que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E eu estava ali, enquanto o Tiago estava ministrando aqui, ele falando a temática que o nosso pastor, que Deus colocou no coração do nosso pastor, que é reconstrução, palavra e vida. Deus me transportou a 2019, quando o pastor, Deus também orientou o nosso pastor, e a primeira pregação dele foi Neemias, reconstrução dos muros. Era como se Deus, por sua imensa misericórdia, Ele olhasse para nós, a sua igreja, e falasse para nós assim, há uma necessidade de reconstruir muros fortes, porque uma cidade sem muro é vulnerável a todos os ataques. E o nosso pastor trabalhou esse tema, trabalhou reconstrução, e aí no ano de 2020, o Espírito Santo orientou novamente o nosso pastor, na temática, fale e não se cale. Nós fizemos vários planos, achamos que nós iríamos sair por esse Padre Miguel, evangelizando, fazendo campanhas evangelísticas, mas o Senhor fez diferente, porque o coração do homem faz muitos planos, mas a palavra certa, ela vem dos lábios do Senhor. E o Senhor nos levou para dentro da nossa casa, mas o Senhor não levou somente para dentro da nossa casa, o Senhor queria nos conduzir para dentro de nós. Ele já havia nos preparado, levante os muros, porque vocês precisam estar fortes. O vento vai soprar, mas se os muros estiverem fortes, se as bases estiverem estabelecidas na minha palavra, vocês não vão sucumbir. E aí nós tivemos que falar muito, apesar de estarmos dentro de casa, porque tinha pessoas que não falavam com seus irmãos, tinha com seus cônjuges da forma que deveria falar, com os seus filhos, com os seus vizinhos. E aí Deus falou, vocês vão falar, mas não com a boca, vocês vão falar com a vida de vocês. Agora é a hora. Fale e não se cale. Fale e não se cale. Seja um referencial meu agora. Agora que eu não estou perto de você. Teoricamente, eu estou dentro de você. Você não está dentro do meu santuário. Porque muitas vezes a gente acha que não está perto de Deus, porque não estamos aqui no santuário de Deus, porque a igreja somos nós. E às vezes nós aprendemos somente a orar no coletivo. Orar no coletivo é muito bom. Adorar no coletivo é maravilhoso. Quando os irmãos ali tocam, quando os irmãos aqui cantam, é tão bom. É como se o céu descesse. Mas às vezes quando a gente entra para o quarto secreto, palavras nos faltam. A gente fala, o que vou falar com meu pai? E aí a gente percebe que nós não temos um relacionamento íntimo com o nosso pai. Porque a gente fica cheia de dedos para falar com ele. A gente fica assim, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Uma vez eu ouvi de uma pastora, ela dizendo assim, quando você entrar na presença de Deus e não souber o que falar, você começa a dizer, Pai, 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 Pai. E aí nós fomos para esse quarto secreto. E aí nós tivemos que parar o nosso movimento para poder restabelecer os fundamentos daquele que nos chamou das trevas para a luz dentro das nossas vidas. E assim fazer essa luz resplandecer. E aí a temática desse ano é reconstrução, palavra e vida. Nós precisamos ser reconstruídos. Porque com o passar do tempo, nós nos acostumamos a estar na casa de Deus. Nós nos acostumamos nós já passamos a fazer as coisas no automático. E nós precisamos reconstruir os nossos fundamentos, os nossos alicerces como igreja. Primeiro Deus nos levou para casa, para o nosso quarto secreto. E agora o Senhor está nos permitindo voltar para o santuário. Porque nós não podemos dar nada que nós não temos. Nós não podemos dar nada que não temos. E o Senhor nos levou para o quarto secreto, para poder trabalhar em nós os fundamentos, para nos aproximar mais dele, para que quando nós viéssemos para a adoração no coletivo,
nós possamos estar em unidade com Ele, em unidade. Nós possamos, quando nós adorarmos ao Senhor, que o nosso louvor, ele suba ao trono da graça com incenso suave. Deus quer nos voltar à igreja primitiva, onde todos partiam o pão em oração. Somente dessa forma, a glória de Deus, o Pentecostes de Deus desceu. E o Senhor quer nos chamar, o Senhor nos chama. Nós somos a geração do avivamento. Mas nós precisamos saber que a eleição de Deus, ela determina a nossa conduta. Nós somos o Israel de Deus. Nós precisamos mostrar ao mundo, com as nossas vidas, o nosso Senhor. Nós precisamos refletir a glória dEle. E eu queria que os irmãos abrissem no livro de Amós, no capítulo 3. Amós é um livro do Velho Testamento. Tá? Ele fica entre Joel e Obadias. Né? A turma aqui toda é aluna da Escola Bíblica Dominical, né? Então é fácil. Amós é um profeta menor, né? Os profetas menores, eles não são menores por conta da sua importância, mas eles são menores por causa do conteúdo literário que eles escreveram, tá? Todos encontraram? Livro de Amós, amém? Misericórdia. Amém, né? Capítulo 3, verso de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda geração que fui subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, nós queremos, ó Deus querido, te pedir que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco nesta hora através da Tua palavra. Senhor, menos de nós e mais do Senhor. Nos dê, Pai, entendimento, discernimento da Tua palavra, Senhor. Porque, Pai querido, a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, ó Deus, fala conosco, Pai. Nos alinha, Senhor, ao centro da Tua vontade, Senhor. É essa a nossa oração, em nome de Jesus. Quem era Amós? Amós, ele era um pastor, né? Ele era um pastor de ovelhas. Ele era boiadeiro, ele era colhedor de sincômero, né? De uma espécie de figo. Ele morava na cidade de Tecoa, que era uma aldeia no sul de Jerusalém. Ele não era filho de profeta, ele não estudou para profeta. Ele recebeu uma incumbência, ele recebeu um ofício de profeta. O nome Amós representa carregador de fardos. Deus tira um pastor de ovelhas lá de Judá, lá do Reino do Sul, e ele envia para profetizar no Reino do Norte. Sendo que Deus, uma coisa que me chama muita atenção, Amós era um homem simples, mas Amós não era um homem comum. Amós, ele estava lá no Reino do Sul, mas ele estava ciente do que acontecia lá no Reino do Norte. Deus, ele não levanta ninguém que não se importe com a sua causa. Amós estava lá no sul, mas ele sabia o que estava acontecendo no Reino do Norte. Deus, ele chama pessoas simples, mas não comuns. Ele sabe o que cada um de nós temos em nossas mãos para fazer para Ele na sua obra. E aí, ele levanta este homem lá do Reino do Sul para profetizar no Reino do Norte. Profetizar em tempos de desgraça, em tempos de destruição é fácil. Porque se você falar para o povo, olha, você anda por aqui, porque se você andar por ali, essa é a causa da destruição. As pessoas querem saber qual é a causa. Então, se você profetizar em tempos ruins, todo mundo vai se dobrar. Mas Amós tinha uma incumbência diferente. Ele tinha que profetizar
num tempo que estava tudo ok. Tinha prosperidade no reino, tinha paz no reino, os inimigos não perturbavam, estava tudo bem. O rei era Jeroboão II, estava lá, toda a prosperidade. Os inimigos não estavam se levantando, os inimigos, pelo contrário, estavam enfraquecidos. A economia deles estava forte. Então, ao olhar de todos, estava tudo bem. E aí, Amós, com toda a intrepidez, né? Por isso que nós não podemos ser tímidos, nós precisamos ser intrépidos na palavra do Senhor. E aí, ele, com toda a ousadia do Senhor, ele vai, sai do sul e vai para o norte. Chega lá no reino do norte, ele fala: ouvi esta palavra que o Senhor fala a vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fui subir da terra do Egito. Ele chega lá, ele fala isso aos ouvidos do povo de Israel. E o povo de Israel, aquilo não soou muito bem aos ouvidos do povo de Israel. Eles pensaram assim: nós somos o povo da eleição, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo de Deus, somos os escolhidos, Deus nos escolheu, Deus nos chamou para ser o seu povo, para ser a sua herança. O que esse profeta está falando? O que esse profeta está falando aí? Nós estamos num tempo de paz, não está num tempo de guerra, não está acontecendo nada. E eles não deram muito crédito, né? Porque essa era a teologia do Reino do Norte, né? Se Deus é comigo, eu posso fazer qualquer coisa. Eu tenho Deus, Ele está comigo. Depois eu vou, peço perdão para Deus, está tudo certo, né? Ele me ouve. Eu clamo, Ele me ouve. Né? Eu sou escolhido. Mas quem é esse profeta para falar o que Deus não mandou falar? E Amós, quando ele chama o povo de Israel de filhos de Deus, ele quer chamar a atenção do povo de Israel. Ele fala: filhos de Deus, com toda a geração que fiz subir da terra do Egito. Olha só, vou falar para vocês uma coisa, vou trazer vocês à memória. Eu sei que vocês são um povo escolhido, que vocês são um povo da promessa. Deus tirou vocês de 430 anos da servidão. Deus tirou vocês do domínio do faraó. Deus mudou o status de vocês. Vocês estavam lá no Egito, vocês tinham status de escravo. Deus levou vocês para Canaã, deu status para vocês de livre. Tudo isso eu sei. Deus levou vocês ao Monte Sinai e deu as leis. Deus revelou o seu nome. Deus fez promessas. Deus disse da maneira que queria ser adorado. Tudo isso Deus fez. Deus prometeu a vocês que quando vocês entrassem na terra prometida, faria de vocês uma grande nação. Deus cumpriu. E agora, por que Ele chama eles de filho de Israel, trazendo a memória, e fala com toda a geração que Ele fez subir do Egito? Porque ali também tinha uma outra geração. Não era só a geração que Ele fez sair do Egito. E aí Deus queria, né? Quando Deus nos chama, quando Deus Ele nos elege, Ele determina a ética do seu povo. Então, quando Amós ele fala: filhos de Deus, vocês têm a lei de Deus. Em Deuteronômio, vamos lá rapidinho, no capítulo 8, deixa Amós marcado. Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 1, diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Todos os mandamentos que te ordeno, você vai guardar para que vivais. Continua, deixa também marcadinho aí em Deuteronômio. Deus nos escolheu, não foi para que nós tivéssemos um tratamento privilegiado diante dEle, mas para que nós carregássemos a sua santidade, por onde quer que nós viéssemos a passar. Quando Ele chama a atenção da geração que saiu lá do Egito, é porque aquela geração tinha tido um contato íntimo com o Senhor.
Aquela geração tinha visto os livramentos, tinha visto as provisões do Senhor. E aquela geração, a eleição daquela geração, era para que ela continuasse propagando os feitos do Senhor. E quando eu olhei para isso, eu fiquei pensando, o Senhor, Ele só levanta uma outra geração, quando a geração que está, ela não deu certo. Ela descumpriu, ela quebrou a aliança. E aí o Senhor levanta uma nova geração. E quando eu li essa parte, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não quero que o Senhor levante outra geração. Eu não quero que o Senhor levante novas pessoas. Eu quero que o Senhor nos coloque no seu prumo. Que nós possamos voltar para Ti, para a Tua palavra, para os Teus ensinamentos. Porque o Senhor quer nos fazer. O Senhor quer nos levantar. Para que nós venhamos a mediar a geração futura. A geração que está crescendo, os nossos filhos, os jovens, os adolescentes, as crianças. Senhor, nós precisamos ser o Teu exemplo. O Senhor já mostrou para nós que o Senhor quer que sejamos cartas vivas. Por onde quer que nós venhamos passar, o Senhor espera que a gente brilhe a luz do Senhor. E o Senhor nos oportunizou de valorizar coisas que antes nós não valorizávamos. De desejar ter a nossa rotina. Nós reclamávamos da nossa rotina, mas quando ficamos em casa, sentimos falta dela. De sair, de trabalhar, de estar com os vizinhos, de ir no mercado, de ir à igreja. Nós sentimos falta disso. Nós fomos privados. Tem um ditado no mundo que diz que a gente só dá valor àquilo que a gente perde. E por um tempo nós perdemos, sim. Nós ainda não estamos completamente liberados. Mas hoje nós já podemos estar na igreja, cultuando o nome do Senhor. E para a gente valorizar esse momento de estar junto, de olhar no olho, de saber que o outro está bem. E aí, o povo de Israel, ele estava usando essa graça da eleição de qualquer forma. Sendo que a graça da eleição, ela traz para nós responsabilidade dos nossos atos cometidos. Tudo aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher, A gente não planta abacaxi e vai colher maçã. Impossível. Então, eles estavam com lentes totalmente o quê? Desfocadas. A lente deles estava embaçada. Estava tudo bem, o povo estava acostumado ali, toda hora, um levante. Nós não podemos ficar em maresia. A nossa vida não pode estar tudo bem. Porque se a nossa vida estiver tudo bem, a gente não ora. Se a nossa vida estiver tudo bem, a gente não vai à igreja. Se a nossa vida estiver tudo bem, a gente relaxa, baixa a guarda. Por isso que Salomão fala, é melhor estar na casa do luto do que estar na festa. Porque na casa do luto, todo mundo fica pensando, nossa, fulano morreu, agora eu vou me cuidar. Morreu, agora eu vou ter que mudar umas coisas que eu preciso mudar. Ainda bem que não foi minha vez, que ainda dá tempo de mudar. Mas aí passa aquele cenário, a gente vai e se esquece. Então a gente não pode mar calmo não faz marinheiro, só mar agitado. Por isso que sempre a gente tem um levante. A gente está tudo bem agora, daqui a pouco se levanta algo para a gente começar a guerrear. Aí acaba aquele algo, começa outro, porque senão a gente não consegue manter a mesma pegada de oração com o Senhor. Então, quando ele fala aqui no versículo 2, ele diz assim, lá em Amós, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. De todos os povos que estavam ali, todos aqueles povos amorreus, jebuseus, gergazeus, filisteus, de todos aqueles povos, o Senhor escolheu Israel. Mas Ele escolheu Israel para poder ter um relacionamento íntimo. Mas a visão do pecado, a visão distorcida do pecado, ela nos afasta
do propósito da lei de Deus e distorce a nossa santidade. Aí a gente erra o alvo. O Senhor quer que nós, a despeito de todas as coisas que nos aconteceu, nós podemos estar firmes na presença do Senhor. Mas é firmes e constantes, para que a abundante graça dele se derrame sobre nós. Não basta estar firme, a gente precisa estar constante. Nós precisamos todos os dias ajustar o nosso foco, ajustar as nossas arestas. Porque nós aceitamos a Jesus, mas a nossa libertação ela é diária. Todos os dias nós precisamos jogar coisas fora do nosso navio. Todos os dias nós precisamos ser pessoas melhores. Hoje eu fui uma pessoa, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Nós precisamos melhorar, né, até que chegamos a varão perfeito. Né? Nós precisamos buscar essa presença gloriosa do Senhor. Toda instrução que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. O Senhor deixou esse manual. Né? Quando a gente é criança, né, manual de conduta, regra e fé. Né? Aí um dia eu estava pensando, eu falei assim, nossa, a Bíblia é o nosso manual. Mas quem lê manual? Quando alguém compra alguma coisa, lê o manual? Eu não leio. Quando soa no nosso ouvido manual, dá até preguiça de ler. Mas quando a gente olha a palavra de Deus como uma carta de amor, quem não lê carta de amor? Hoje ninguém escreve mais carta, né? Mas antigamente as pessoas escreviam. Quando a gente olha a palavra de Deus como uma carta de amor, a gente vai ter prazer de ler. A gente vai abrir a palavra de Deus e vai dizer, o que o meu amado disse para mim hoje? O que o meu amado tem para mim hoje? Nem sempre o amado vai dizer aquilo que a gente quer ouvir. Senão não é relacionamento. Relacionamento é o quê? Se relar, ter suas diferenças, mas acertá-las. Porque dois não podem andar juntos se não tiver de acordo. Então, isso é uma carta de amor que o Senhor escreve para nós. E aqui quando ele fala, continua no versículo 2. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Deus nos chamou, Deus nos elegeu, mas Deus não quer marionete. Ele nos deu livre arbítrio. Todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas me convêm. Eu sou carta viva. Eu sou eleito. Aquele que me chamou é amor. Aquele que me chamou é servo. Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E eu estava vendo que punir no hebraico significa visitar. Por isso que aqui, quando Amós ele fala, portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Ninguém quer receber essa visita aqui, que está falando, né? No hebraico, a punição, punir no hebraico significa visitar, mas não é um visitar de, eu vou aí tomar um cafezinho. Não. É como um oficial de justiça. Ele vai visitar um infrator. Ele vai lá, ele julga e ele traz o veredito. Ou ele suspende, ou ele condena, ou ele absorve. Deus, ele nos visita, não para nos punir, porque ele nos ama. Ele nos repreende, ele nos corrige, ele não tem prazer. Deus não é carrasco. Ele não tem prazer no nosso mal. Quando Deus, ele fala conosco de uma forma mais ríspida, é para que a gente não venha errar o caminho, para que a gente não venha errar o alvo. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e ouvirei, e entrarei e cearei com ele e ele comigo. Todos os dias, o Senhor bate na porta do nosso coração. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir. Todos os dias, Ele quer se tornar mais íntimo.
de nós. Eu, às vezes, costumo brincar, quando eu falo esse versículo, que eu comparo esse versículo de Jesus bater na porta, porque eu falo que Jesus é um chandrama. Ele abre, ele puxa a cadeira para a gente sentar, ele bate na porta. Quando eu costumo, às vezes, brincar com algumas pessoas desse versículo, eu digo que, eis que estou à porta e bato. Quem conheceu ou tem, ou já teve, aquela porta que tem um olho mágico e um pega-ladrão, na minha casa já teve. Quando alguém batia na minha porta, que a gente não estava muito afim, a gente fingia que não estava batendo. Mas quando era alguém que a gente não conhecia, mas abria a porta, tinha um pega-ladrão, né? Para ter aquela distância. Se fosse uma visita, um vizinho, você abria a porta, tirava o pega-ladrão, né? Se ele fosse um vizinho íntimo, ele entrava. Se não fosse, era da porta mesmo. Quando era uma pessoa mais íntima, ela entra, ela senta no sofá, ela bota o pé na mesa, ela deita, ela entra no quarto, ela usa o banheiro, ela abre a geladeira, ela come, ela fica, ela passa estadia. Então, a gente tem que encarar esse versículo de Apocalipse 3:20 assim: eis que estou à porta e bato. Todos os dias nós temos que dar ao Senhor a liberdade. Entra, Senhor, no quarto. Entra, Senhor, na sala. Entra, Senhor, na cozinha. Entra, Senhor, no banheiro. Entra, Senhor, vasculha o meu quarto secreto. Entra, Senhor, revista a minha alma. Tudo aquilo, Senhor, que ninguém conhece. Entra, Senhor, te dou liberdade. Mas às vezes a gente fica assim: será que eu deixo? Será que está no momento agora? Será que é o momento? Mesmo a gente sendo servos do Senhor, nós entregamos. A gente fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente faz aquela entrega assim, ó. Senhor, toma o leme do barco. Ah, Senhor, está demorando muito. Essas ondas estão batendo muito forte. Eu acho melhor eu pegar um pouquinho o remo. Senhor, fica aqui do meu lado. Deixa eu pegar. Acho que o Senhor está cansado. Deixa eu remar mais um pouquinho. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós temos que nos entregar para o Senhor todos os dias. Nós temos que saber que nós somos eleitos. Ele nos amou. E Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Ele não nos predestinou para eu falar: agora eu já aceitei a Jesus, está valendo. Não é dessa forma. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Filho. Porque só o Filho deu a sua vida por nós numa cruz. Só aquele que ama muito pode pegar o único filho para morrer numa cruz por pessoas que não merecem. E Ele morreu numa cruz não para que nós viéssemos a viver um evangelho de qualquer forma. Ele morreu numa cruz para que nós viéssemos viver um evangelho que nós pudéssemos estar completamente, um evangelho de renúncia. Nós estamos muito naquela cultura do ter. Eu tenho Deus, eu tenho igreja, eu tenho amigos, eu estou no coro, eu estou cantando. Mas eu tenho que lembrar que eu sou o servo, que eu sou o filho, que eu sou o escolhido. É tão bom a gente dizer, né? Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Mas tudo que a Bíblia diz tem uma condicional. Tem uma condicional. Não é de qualquer forma. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Engraçada não, foi uma coisa diferente. Que depois que eu falei, eu fiquei assim: meu Deus, será que eu fui grosseira? Mas depois, não foi dessa forma. Eu tenho uma amiga que ela é enfermeira. E ela é uma mulher de Deus, ela é uma serva do Senhor, a gente se fala todos os dias. E aí, ela falou assim para mim: amiga, eu estou com Covid.
vez de eu falar para ela assim, eu vou orar por você, eu falei para ela assim, amiga, você não visita, você não frequenta, você habita. Você não frequenta, você não visita, você habita no esconderijo do Altíssimo. O Covid, ele pode pegar em qualquer um de nós não somos de pedra, nós somos de carne. Mas quando eu sei que eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, eu vou descansar, eu vou ter águas purificadoras, eu vou ter pastos verdejantes, eu vou andar com tranquilidade, ainda que Deus não me cure, ainda que a morte chegue, a morte vai chegar. Eu não sou cidadão do céu, nós não somos cidadão do céu, nós somos cidadão da eternidade, mas esse corpo não vai entrar lá, para ver Deus tem que morrer. E aí eu falei isso com ela, falei, amiga, você habita no esconderijo do Altíssimo, eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Por que eu falei para ela que eu ia orar com ela? Deus nos chama para a gente para a gente poder confirmar os nossos irmãos. Nós precisamos confirmar os nossos irmãos na palavra. E eu confirmei com ela ali na palavra, falei, amada, amiga, você habita no esconderijo do Altíssimo. Deus está com você. Nós vamos orar juntas. E o nosso Pai que está no céu, Ele tem uma vontade, que é boa, perfeita e agradável. E quando a gente não entende isso, a gente se frustra. Porque a gente acha, porque a gente é filho de Deus, Deus tem que fazer da forma que a gente quer. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Porque por ser filha de Deus, por ser cristã, por ser serva do Senhor, por eu ter um pai que era servo do Senhor, meu pai era meu filho na fé, tá? Eu fui a primeira da minha família a me converter. Mas no momento da ocasião que meu pai ficou enfermo, meu pai, em 18 dias, ele descobriu que estava com câncer e morreu. Não deu nem tempo de se preparar. Assim, não deu tempo da gente se preparar para a notícia. E quando o médico falou para o meu pai que ele estava com câncer, ele estava no médico sozinho. Ele liga e diz assim para mim, filha, estou com câncer. Mas ele diz assim, olha, está tudo certo, filha. Eu estou nas mãos de Deus. Em menos de uma semana, meu pai foi para a cirurgia. E no dia da cirurgia, enquanto a gente estava ansioso, andando para lá e para cá, meu pai estava deitado, fazendo a revista da escola bíblica dominical. E ele ficou deitado, fazendo a revista, até a hora de levarem ele para a cirurgia. E quando o maqueiro veio para buscar meu pai, ele falou assim, a última palavra que meu pai disse, ele olhou para o meu filho que está ali e falou assim, negão, vovô vai ali e já volta. Foi a última palavra que meu pai disse. Negão, o vovô vai ali e já volta. E meu pai não voltou. Aí vem os questionamentos, mas por que o meu pai? Ele é servo do Senhor. Se o senhor não estava vendo que ele estava ali fazendo a revista da escola bíblica dominical? E aí aquela coisa fica dentro de nós. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente acha que nós somos os filhos eleitos do Senhor, que o Senhor tem que fazer conforme a nossa vontade. Sendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas antes desse episódio da morte, quando eu estava no hospital, depois que meu pai morreu, eu estava no hospital, fui lá para reconhecer o corpo. Quando eu escutei a minha mãe gritar, desesperada que ele tinha morrido, eu entrei no hospital, olhei para um teto branco desse jeito e falei para Deus assim, Pai, não falei com a boca não, falei com a alma. Pai, se existe a paz que excede todo o entendimento, eu preciso dela agora. Eu, serva do Senhor, conhecedora das promessas de Deus, mas no momento que eu precisei, eu coloquei a minha fé em xeque. Mesmo sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu falei, Deus, se existe a paz que excede o entendimento, eu preciso dela agora.
Não basta ter Deus, precisa ter experiência com Ele. Eu precisava ter. Não importa se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 50 anos de igreja. Eu preciso ter experiência com Deus. A gente precisa passar para o status de Jó, né? Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu conhecia o Deus que a palavra, né? É muito bom a gente falar para as pessoas, né? É confortante. Que a paz que excede todo o entendimento, mas não basta eu falar que a paz que excede o entendimento. A pessoa precisa sentir a paz que excede o entendimento. Ela precisa fazer prova do Senhor para ela sentir, para ela experimentar. Porque no momento de perca, no momento de dor, no momento de renúncia, não existem palavras que nós possamos falar que vai causar algum efeito. Nós precisamos sentir, nós precisamos experimentar. Para eu dizer que é ruim, para eu dizer que eu não gosto, para eu dizer que não funciona, eu preciso experimentar. E quando nós somos eleitos do Senhor, nós somos o Israel de Deus. Deus nos elegeu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todo aquele que o aceitou, ele deu o direito de ser feito filho de Deus. Nós o aceitamos. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, viver com o Senhor é infinitamente melhor. Mas Ele não nos promete uma vida de águas tranquilas toda a vida. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Quando Ele diz que com todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Vencedores não é aquele que chega em primeiro lugar, que ganha o troféu, que ganha a medalha, não. Vencedor é aquele que vence a dor. Porque antes dele falar esse versículo, o apóstolo Paulo aos Romanos, tem: o que nos separará do amor de Deus? A fome, a peste, a nudez. Mas em todas essas coisas, às vezes nós utilizamos de textos sem contextos para poder anestesiar a nossa dor e o nosso pecado. Quando ele diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Mas ele pergunta antes: o que nos separará? Romanos 8,35. O que nos separará do amor de Deus? O que tem nos esfriado? O que tem embaçado a nossa visão nesse tempo? O que tem nos separado de deixar esse Deus entrar e transformar tudo dentro de nós? Porque ninguém gosta de reforma. Ninguém gosta de obra, é muita, né? Mas nós precisamos de Deus deixar bagunçar. A obra fica tudo feio, né? Quebra tudo, mas depois a gente vê a obra-prima. E Deus quer fazer isso com a gente, bagunçar tudo. Bagunçar tudo dentro de nós. Dizer para a gente: ó, você não tem convicções. O que você pensa que é, não é. Porque eis que faço nova todas as coisas, todos os dias. Por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus. Eis que faço coisas novas todos os dias. Não adianta reconstruir um castelo ao teu redor. Não adianta fazer planos e pensamentos. Não. Eu que faço, eu que executo. Eu que realizo. Eis que faço coisas novas todos os dias. Provérbios fala que a gente precisa esvaziar o celeiro para que entre novo. Que Deus continua derramando maná para nós hoje, que é a sua palavra. Todos os dias tem uma porção diária. Nosso pastor estava lendo o livro de Salmos, todo dia, 7 horas da manhã. Às vezes eu estava no trabalho com um fone no ouvido, outro no bolso. Nós precisamos ler a palavra, se alimentar da palavra, o secreto da palavra. Andarão dois juntos se não estão de acordo? Israel queria as benesses do Senhor. Queria: eu sou eleito,
eu posso todas as coisas. Não, a alma que pecar, essa morrerá. Aliança, acordo, é feito entre duas pessoas. Tem que estar bom para as duas partes, senão não há acordo. Andarão dois juntos se não estão de acordo? Não pode. Impossível, que um vai puxar de um lado, vai puxar do outro, vai virar um cabo de guerra. Ninguém vai vencer, ninguém também vai sair do lugar. E Israel queria somente que uma parte cumprisse. E queria se manter no status. E às vezes isso acontece conosco, Israel de Deus. Estamos postando status que estamos vivos, mas estamos mortos. Deus, Ele quer fazer coisas novas em nós todos os dias. Ele quer que nós venhamos a mudar o nosso foco, o nosso comportamento. Ele vai precisar apontar destinos para outra geração. Nós não queremos que Deus venha nos tirar dos seus projetos. Entre a promessa e o cumprimento da promessa, existem os processos, que não são fáceis. Às vezes os processos vão ser nos vales, e às vezes os processos vão ser nas montanhas. Mas se nós abortarmos o processo, em qualquer etapa, nós não vamos abraçar as promessas. Que nessa manhã, Deus possa restaurar o nosso foco. Que Deus possa nos alinhar com Ele. Que Deus venha nos levantar como pedra de edificação aonde nós estamos plantados. Quando Deus me deu essa palavra, eu confesso para os irmãos, eu relutei muito. Mas eu entendi que o Senhor tem um grande amor por essa igreja. Por isso hoje Ele não permitiu ser filmado. Porque Ele queria conversar com a gente. Porque o Senhor, Ele tem dado palavras de revelação. Quando, sem ser esse congresso agora da juventude, o outro tema que teria e não aconteceu, que foi de 2019, que seria 2020, olha o que Deus está fazendo. E quando 2020 chegou, eu me lembrei de você, Tiago. Quando eu, um dia, no meu quarto secreto, o Senhor falou para mim assim, eu estava lendo o livro de Abacuque. E Abacuque estava olhando para toda a devastação, as visões que Deus estava dando para Abacuque. E Abacuque diz, Senhor, por que o Senhor me permite ver todas essas coisas? E ele fala que não estava entendendo, porque Deus estava mostrando todas essas coisas. E depois Abacuque diz assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não vou questionar. Eu vou para a minha torre de vigília. E vou ficar lá na torre de vigília para quando eu for arguído, saber o que eu vou falar. Deus falou, escreve em tábuas, com letras bem grandes. E quando tudo se paralisou, eu falei, como Deus ama a nossa igreja. Como Deus, Ele não faz nada sem antes avisar os seus servos e os seus profetas. A maior profecia, gente, é a palavra de Deus. A maior profecia é essa daqui, é a palavra. E eu falei, não teve congresso, mas nós estamos vendo o que o Senhor está fazendo. E depois teve o congresso. E foi quem entrará no santuário do Senhor. Precisa ter mãos limpas, coração puro, sem santidade. Hebreus 12, 14. Ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Num dos últimos cultos da juventude, Tiago falou assim, que não haja Babel, mas que a gente possa falar uma mesma língua. E o Senhor, esse ano, deu para o nosso pastor na virada do ano, reconstrução, palavra e vida. Palavra, instrução, não do homem, instrução do Senhor. Aqui não tem homens e mulheres e crianças e jovens e adolescentes comuns. Por isso Deus tem tido misericórdia da casa dele. Ele tem visto que aqui tem pessoas que se preocupam com as causas do reino de Deus. E é por isso que Deus tem manifestado a sua glória. E que nós possamos, nesta manhã, sair daqui com a certeza que somos Israel de Deus.
que tudo que nós fazemos, ela tem peso em dobro. Por isso que as pessoas olham para a gente e falam, você não é crente? É por causa da eleição. Não fica triste, nem perturbado, nem angustiado. Como você fala assim, eu não posso fazer nada, porque as pessoas querem cobrar de mim. Não. Você é eleito de Deus, você é eleita de Deus. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos andar sobre a face dessa terra, exibindo essa eleição. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou raça eleita, eu sou povo escolhido, eu sou bem-aventurado, eu sou mais do que feliz, a despeito de tudo que está acontecendo. Deus me ama, a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Sem mim, diz a palavra do Senhor, nada podereis fazer. Nada. Que nessa manhã nós possamos entregar no altar os nossos medos, as nossas fraquezas. O Senhor, Ele conhece. Salmo 139 diz, é um salmo que eu sou apaixonada. Ele diz que ainda, que quando eu era uma massa informe, quando nós éramos uma massa informe no ventre, Ele já nos sondava. Ele já nos conhecia. Ainda que a palavra não saiu da nossa boca, Ele sabe o que nós vamos falar. Então, se deleita nesse Deus. Eu creio que nesta manhã, o Senhor restaurou o nosso foco. Tem coisas que às vezes a gente acha que que o nosso alvo, que a gente não perdeu o alvo, que ainda estamos conseguindo andar em linha reta. Mas sempre tem alguma coisa que a gente precisa deixar de lado. E que essa coisa, através da oração, através do clamor, através do jejum, através do quarto secreto, o Senhor, Ele vai nos revelar. Ele diz, clame a mim, Jeremias 33:3, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então vamos orar ao Senhor nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, gratos somos, Senhor, pela Tua palavra. Senhor querido, nós neste momento, Pai, nós queremos, ó Deus, nos arrepender, ó Deus, de tudo aquilo, Pai, que um dia, Deus, ou que fazemos, que não glorifica o Teu nome. Senhor, apara as nossas arestas, endireita os nossos caminhos, ó Deus. Queremos, ó Deus querido, poder todos os dias, Senhor, entrar no Teu trono com ousadia. Entrar no Teu trono, Senhor, e saber que o Senhor é nosso Pai. Que nós temos liberdade de entrar, de falar, de deixar as nossas queixas, os nossos pontos de interrogação, as nossas demandas diante do Senhor. Porque o Senhor não se ofende com questionamento. Quando nós questionamos ao Senhor, o Senhor se alegra. Porque o Senhor fala lá, o meu filho, ele está crescendo. Olha lá, a minha filha, ela está crescendo. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a crescer na Tua graça. Nos ajuda a crescer, ó Pai querido, até que possamos chegar à estatura de varão perfeito. Pai, nós queremos nos encontrar contigo na glória. Lava, Senhor, as nossas vestes no Teu sangue, Pai. Pai, eu Te glorifico e Te exalto, Senhor. Porque eu tenho visto, ó Deus, o Senhor mover, Senhor querido, na vida dos Teus servos neste lugar. Senhor, eu Te agradeço, ó Pai. Eu Te agradeço por esta manhã. Eu Te agradeço por essa oportunidade, Pai. Que nada sou sem Ti, Pai. Nada sou sem o Senhor. Eu sou totalmente dependente da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. O Senhor conhece as minhas faltas, o Senhor conhece as minhas falhas. Mas, Senhor, eu tenho tentado acertar todos os dias. Então, ó Deus, nos enche da Tua graça
que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, entregamos, Pai, tudo diante do teu altar, crendo, ó Pai, que o Senhor nos ensinará, ó Pai, todos os dias, através da sua palavra, aquilo que devemos fazer. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida dessa igreja. Eu agradeço pela oportunidade, ó Pai, de estar nesta manhã compartilhando a palavra com os teus filhos, ó Deus. Visita o nosso pastor, visita a família do pastor. Visita, Senhor querido, Pai, os teus ministros dessa casa, Senhor, suas famílias. Toma os diáconos nas tuas mãos, toma a membresia da tua casa, Senhor. Pai, visita agora, Pai, os teus servos que se encontram enfermos neste momento. Que eles possam se sentir abrigados no teu esconderijo, Pai. Visita as famílias enlutadas, ó Pai, nesta hora. Que elas possam, Pai querido, ter a experiência com o Senhor da paz que excede o entendimento. E que nós, ó Pai, possamos orar juntamente, uns com os outros. Porque quando nós oramos, ó Pai, em unidade, o Senhor faz a igreja crescer. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai, nesta manhã. Amém. Tão interessante, hoje pela manhã, um pouquinho antes da gente começar aqui o culto, a irmã Joelma veio compartilhar comigo a necessidade de oração de uma irmã que veio, irmã Ilma, né, pedindo oração pela sua saúde, debilitada na vista, foi colocada aqui na frente para poder acompanhar o culto, e nós oramos por ela, né, e agora ouvindo uma palavra sobre restaurar o foco, e foco tem a ver com visão, né, foco tem a ver com a nossa perspectiva de enxergar, e Deus está reconstruindo. É um ano de reconstrução, e hoje a partir de uma restauração da nossa maneira de enxergar a nós mesmos, enxergar aquilo que Deus está realizando no nosso meio. Nós vamos voltar para casa nessa manhã, mas antes vamos fazer uma oração cantada. Eu quero te convidar a ficar de pé e cantar assim junto comigo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Põe a mão nos seus olhos.
Deus, restaura o nosso foco, restaura a nossa visão. Nós somos o teu povo, nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Deus, o Senhor nos chamou, o Senhor nos convocou, mas nós te pedimos, Deus, que por intermédio do teu poder, do teu sangue, que o teu Espírito Santo venha falar conosco quem nós somos, que Ele venha mostrar para nós qual é a direção, qual é a vida que o Senhor tem para nós. Se por alguma razão, Deus, estamos caminhando por caminhos tortuosos, se por alguma razão, Deus, nossa vida tem transitado por caminhos, Deus, obscuros, que não tem nada a ver com aquilo que é a tua vontade para nós, se não estamos conseguindo enxergar aquilo que está diante de nós, se não estamos conseguindo discernir os teus planos, os teus sonhos, os teus propósitos, Deus, se de alguma maneira nossa visão está turva, se de alguma maneira, Deus, estamos nos distraindo, Deus, para a direita, para a esquerda, Deus, nós te pedimos, restaura a nossa visão, restaura o nosso foco, restaura o nosso olhar, para enxergarmos primeiramente a Ti, Senhor, e conforme Te vemos, que possamos ser transformados, Deus, mudados, nossa maneira de enxergar a nós mesmos, nossa maneira de enxergar o nosso próximo. Deus, coloca a tua igreja no prumo, coloca a tua igreja, Deus, no centro da tua vontade, restaura-nos, Senhor, com o foco ajustado pelo teu Espírito Santo. Vamos viver os teus planos de forma plena, vamos viver os teus sonhos de forma plena, como indivíduos, como famílias, como igreja. Deus, não permita que o pecado venha estar, Deus, nos cegando, não permita que o pecado venha estar nos seduzindo, mas em nome de Jesus, mantenha os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Senhor, o cabeça da igreja, o nosso general, e assim vamos marchar, e assim vamos avançar, e assim vamos conquistar, e assim vamos reconstruir, Deus, para a honra e glória do teu nome. Despede o teu povo, Pai, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, e que estejamos aqui reunidos logo mais à noite para entronizar o teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um domingo abençoado em nome do Senhor Jesus.